Oi, tudo bem? Aqui é Patrícia Vertuan, arquiteta. Olá, tudo bem? Aqui é Patrícia Vertuan, arquiteta, e hoje eu vou falar com o Ivan Assad Neto, que é advogado da empresa Luz Curitibana. Eu mandei aqui o convite para ele, acredito que ele já deve estar entrando. E em breve vamos falar com ele. Oi, Ivan, tudo bem? Bom dia, Patrícia. Como vai? Tudo bom? Bom dia, seja bem-vindo. Fiquei muito feliz com o teu convite para participar dessa live e a gente falar sobre vigilância sanitária e sobre a gestão de resíduos. Então, primeiramente, quero agradecer a todos que estão ao vivo aqui conosco, estão entrando na nossa live. Mandem muitos coraçõezinhos, manda também essa live para várias pessoas que podem se interessar por esse conteúdo. E eu vou deixar você se apresentar, Ivan. Primeiramente, também agradeço muito, né? Temos que agradecer o Wesley Cardoso por ter feito essa conexão entre nós dois. Sem ele ter nos conectado, a gente não estaria aqui hoje. Também muito feliz em poder participar, falar sobre resíduos sólidos, que é uma paixão assim mesmo, gosto muito. Acredito que você também seja muito apaixonada pelo que você fala, então Sim. acredito que a gente vai conversar sobre coisa que a gente gosta, então a gente vai desenrolar bastante ideia, bastante conteúdo legal. Agradeço todo mundo que está entrando, que está dando coraçãozinho. Chama os amigos aí, que o conteúdo vai ser fera hoje. Vai ser muito bom. O Ivan, ele está à frente da empresa Luz Curitibana e ainda é um especialista nessa questão de gestão de resíduos. A gente conversou muito, né, até para alinhar os Sim. assuntos mesmo que a gente queria realmente abordar nessa live e foi muito interessante. Eu também fico muito feliz. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, eu sou arquiteta, especialista em projetos de arquitetura para vigilância sanitária. E nós vimos que fazia muito sentido trazer esse conteúdo para vocês. Então, Ivan, eu queria até começar falando, né, o que que a gente falou de resíduos sólidos, mas assim, o que que realmente envolve toda essa parte de resíduos sólidos? Porque assim, a gente entende que resíduos sólidos é tudo que chega naquela sua vida final, né? E assim, como, né? E assim, tem que ser descartado. Mas eu queria que você trouxesse um pouco desse conceito, o que que a gente considera resíduos sólidos, para as pessoas também entenderem um pouco do que nós vamos abordar. Legal, legal, Patrícia. Bom, a gente vem de uma história, né, que a gente usava muito o termo lixo. Sim, Que a gente vem numa economia linear, a gente vem numa tendência de uma economia linear, que é a extração da matéria-prima, aí ela vira um produto, esse produto muitas vezes está no mercado, na farmácia, no mercadinho, nós pegamos ele, usamos e descartamos. E depois que a gente usa esse produto, e principalmente as embalagens, a gente não está nem aí mais para o que acontece com essa embalagem, com esse resíduo. Porque na nossa cabeça foi implícito que depois que a gente jogava no lixo, já era. A gente tem no subconsciente que a gente fez a nossa parte e que agora fica com o poder público, o serviço público que se vire para dar uma destinação correta para isso. Então, desde 1970, numa feira de Estocolmo, né, muitos cientistas estavam avaliando isso, falando que isso não estava certo, que os resíduos, as matérias-primas iam acabar. Uma hora a população está aumentando, a gente está utilizando mais matérias-primas, então, consequentemente, as matérias-primas vão acabar. Se a gente não utilizar essas embalagens, esses produtos, numa economia circular, colocar eles de volta na economia reutilizar, a gente vai para um fim, a gente vai adiantar o nosso fim, sem mais nem menos. Não tem mais como não pensar nisso, né? E querendo ou não, a matéria-prima que é extraída, os átomos, as moléculas são os mesmos que vão estar ali no produto final. Então é só a gente usar a ciência e conseguir transformar isso numa cadeia circular e que com certeza tenha dinheiro envolvido, porque se não tiver dinheiro envolvido, vai ser muito difícil fazer tudo isso.
Então, a palavra, o termo resíduo, ele vem para combater mesmo esse termo lixo, né? Para que o resíduo ele gere um valor agregado, para que a gente comece a colocar na nossa cabeça que a gente gera um resíduo. E o resíduo ele tem um valor. O lixo parece muito pejorativo. Então, parece que a gente usa a pasta de dente, a pasta de dente, usando um simples modelo, ele tem duas embalagens. Aqui vem o papelão ali quadradinho, que esse, para nós, dura o quê? O tempo de a gente pegar na prateleira e trazer para casa. Na primeira vez que a gente usar a pasta, já está descartado. Não valeu nada para a gente isso. E aí, mais outra embalagem, que seria a embalagem da pasta de dente mesmo, que essa ali vai durar 3 semanas, um mês. Então, numa simples pasta de dente, nós criamos 2 problemas ambientais ali. E por muitos e muitos anos era simplesmente descartado, mas hoje em dia a gente já não pode pensar nisso. Por isso o termo resíduos vem para a gente começar a fixar uma ideia monetária, tentar colocar na cabeça do pessoal que isso pode sim virar dinheiro e deve, né? Sim, exatamente, né? Hoje tem o reaproveitamento de muitos resíduos, então eu acho que realmente a gente tem que repensar mesmo e não ver isso como uma questão de lixo, né? Realmente era muito usado essa questão do lixo, mas os resíduos faz muito sentido isso. E sabe que eu vejo assim, as pessoas têm muita dificuldade também, Ivan, na questão até desse dimensionamento mesmo dos resíduos, né? Porque muitas vezes a pessoa não tem noção de quanto que ela gera de resíduos, então eu acho que você tem bastante essa noção assim da questão de como que a gente chega nesse volume, né? Porque principalmente nas empresas, as clínicas médicas, clínicas odontológicas, nos estabelecimentos de alimentação, principalmente que tem muito orgânico, tem muito reciclável. Como é que as pessoas conseguem chegar nessa continha, vamos supor, de como dimensionar esses, né, esses containers, ou onde ela vai armazenar esse resíduo mesmo? Que tamanho que isso tem? Porque é difícil chegar nessa conta, né? Legal, interessante pergunta. Acredito que vá bem alinhado ao seu trabalho, né? Acredito que é Sim. uma prática que você também vive isso, bem como eu. Pegando um pouco assim dos dados da questão do brasileiro. O brasileiro, em questão de quilos, tá? É 1 quilo por dia de resíduo. Entre orgânico e reciclável. É 1 quilo. Porém, a gente pode fazer uma boa separação entre orgânico e reciclável. O orgânico, ele sempre vai ser mais condensado, vai ser menor, né? Um espaço menor, mas ele vai ser mais pesado, que seria aquela casca de laranja, aquela sobra de arroz, a sobra do feijão, aquele pedaço de carne que está ali, que você deixou um tempo e tal estragado, e vai ter que descartar. Agora, o reciclável, ele é mais volumoso. Ele sim é maior, mas ele é mais leve, que é a caixa de papelão da pizza, que é a caixinha da pasta de dente, que é o salgadinho que você pega, mas a hora que ele entra na sacola, ele cria, considerando resíduo domiciliar. Sim. Agora vamos para um condomínio, né, que seria uma união de pessoas. Quando eu vou visitar um condomínio para mensurar esse volume, essa necessidade, qual é o tamanho de lixeira que um condomínio precisa? Logicamente, vai depender. Os 2 primeiros fatores são número de apartamentos e número de coleta semanal da prefeitura. Essas são as Sim. 2 premissas básicas que eu já pergunto quando eu chego no condomínio. A partir disso, temos que o condomínio tem o hábito de separar? Tem uma empresa especializada em coletar resíduos recicláveis? Sim ou não? Então, isso também já é outra pergunta que vai dar para dimensionar. Se tem coleta 2 ou 3 vezes, é bem diferente de uma pessoa, de um condomínio que tem coleta 5 vezes ou 6 vezes na semana. O volume vai aumentando.
Se tem um condomínio ali com 20 apartamentos, a gente pode falar numa geração de 5 a 7, 800 litros, né? Vamos dizer, a coleta de 3 vezes por semana, uns 800 litros, tá? Um apartamento de... um condomínio com 20 apartamentos. Agora vamos para uns números maiores de 100 apartamentos. Logicamente, isso também vai interferir com o número de pessoas que convivem nesse apartamento. Sim. Tem muito apartamento que é para 1, 2 pessoas, de média, mas tem apartamento que é para 3, 4 pessoas de média. Agora, recentemente até fui atender um de 140 apartamentos, coleta 5 vezes, aí a gente já indica assim, a nossa lixeira maior para estilos 20, 22 sacos de 100 litros por dia, tá? Sim. Então, Eu acho que aqui em São Paulo ainda tem uma legislação que ajuda esse dimensionamento, que é que todo resíduo, todas as pessoas têm que colocar os seus resíduos para fora, para a coleta da prefeitura, num saco preto, seja ele de 100 litros ou maior. Então, isso ajuda bastante na hora de chegar ali e ver a salinha, ver o abrigo e já contar quantos sacos tem. Isso ajuda bastante. Mas são poucas cidades que aderiram isso ainda. Curitiba, por exemplo, aí é muito comum ver as sacolinhas. Sacolinhas têm em torno de 30 litros. Então, a gente é uma outra métrica. Agora, em escala industrial, vai muito do que entra, né? A gente sempre tem que pensar na cadeia inteira, não só o que sai. O que essa indústria faz? O que ela leva para dentro? É muito material orgânico ou é muito material reciclável? E aí entender toda essa cadeia industrial que vai transformar, né? Basicamente chega uma matéria-prima, a indústria transforma, e isso vai gerar tanto o produto final quanto o resíduo. Então, cada indústria vai ser um universo à parte. Cada indústria vai ter realmente que ter ali na PGRS, né, um documento que você também é acostumado ali, para entender esse universo dessa indústria, para entender o que entra e entender o que sai. E aí, logicamente, a indústria tem regulamentações diferentes, dependendo de tudo que ela faz, para dar a destinação ambientalmente correta e ela ter certificados. Isso é uma questão que está no Brasil. Às vezes o pessoal não é muito acostumado com o assunto, mas as regulações no Brasil em questão de indústrias assim são muito rígidas e são boas. Então, as indústrias aqui no Brasil, a gente pode ter uma segurança que grande parte delas está fazendo a destinação ambientalmente adequada. Isso é bem legal. Até você falou, né, da questão das lixeiras, realmente a legislação em Curitiba, né, em relação às lixeiras, que é algo bem diferenciado. Não são todas as cidades que têm. E a gente até estava conversando justamente sobre isso. Ainda se usa muito aquelas lixeiras aramadas na calçada, mas Curitiba já tem há algum tempo que existe essa legislação. E isso é exigido tanto pela prefeitura quanto pela vigilância sanitária, a questão de ter a lixeira dentro do alinhamento predial, tanto para orgânico, para reciclável, e eu acho que é bem interessante até porque a tua família está envolvida nessa história, né, Ivan? Eu gostaria que você comentasse um pouco da criação dessa norma, porque eu sei que a tua mãe auxiliou, né, realmente nesse modelo, e hoje é uma exigência que eu acho que, assim, transformou a cidade, deixou a cidade muito mais limpa. Então, eu acho que é bem interessante essa contribuição da sua mãe, né, com essa legislação. Eu gostaria que você comentasse um pouco. Perfeito, perfeito. Sim, é uma questão dá muito orgulho para a gente, assim, né? Pensar que a minha mãe teve a ideia de criar um produto há 26 anos atrás, que hoje em dia é utilizado até como referência, assim. Então, o que aconteceu? Ela percebeu que em outros lugares fora do Brasil não existia mais esse costume de se colocar as sacolinhas do lado do poste, e de colocar os resíduos na calçada e que atrapalhasse o trânsito dos pedestres. A calçada é para mobiliário urbano, que seria um poste, que seria
um orelhão, um banco, né? Fiação ali da prefeitura e além das pessoas, é um tráfico de pessoas. Então, ela foi muito atrás ali de vereadores, algumas secretarias, foi conversando, foi batalhando, até que em 2003 foi aprovado e entrou no plano diretor de 2004, que nada mais ganha certificado, a BITS e outras certificações, documentações, seja no projeto, desde 2004, tudo que foi criado novo em questão empresarial e residencial de condomínio, nada mais poderia ganhar todas essas certificações da prefeitura se já no projeto não tivesse realmente um recorte, um recuo de uma lixeira que não permitisse a visualização do resíduo, bem como se ficasse separada em lixo comum e lixo reciclável, que são os termos usados em Curitiba até hoje. Então, e tampado também para evitar que a água da chuva entre, né, filtre. Porque uma coisa muito interessante a gente pensar também é que a nossa lixeira trouxe uma proteção para o resíduo reciclável. Porque se a gente quer agregar um valor nisso, ele tem que chegar na cooperativa, no local de reciclagem, muito bem, muito bom. Ele tem que chegar uma matéria-prima mesmo. Então, muitas vezes o pessoal deixava ali o papelão na rua, chovia, ele perdia muito das suas propriedades para gerar um valor depois. Então, nossa lixeira, nosso produto também trouxe essa proteção para o resíduo reciclável. Então, desde 2004 existe essa norma, muita gente se adaptou e isso foi uma virada de chave assim, para a gente. E aqui, agora estou morando em São Paulo, eu também estou tentando trazer essa questão para cá. É uma cidade que evoluiu muito rápido, né? Sem uma grande coordenação. Então, às vezes, é muito difícil, porque as calçadas são muito estreitas e aí fica tudo junto, é resíduo. Eu tenho um álbum aqui no meu celular de mais de 200 fotos que eu fico tirando para levar para a prefeitura, que toda vez que eu vou lá eu falo, ó, vamos mudar isso aqui, em Curitiba deu certo. Além de Curitiba, todas as cidades aí já adotaram, São José dos Pinhais, Campina Grande, Piraquara, já adotaram esse sistema também, então é muito legal. Logicamente a gente fala assim, né, que não foi só um esforço da minha mãe, com certeza se não fosse a cidade inteira, já Curitiba já tivesse esse conceito mais ecológico, a cidade também adotou, né? É uma cidade que a gente ajudou um projeto, né? A gente entrou numa parte do projeto mas sim, é uma questão de muito orgulho para a nossa família e agradecer a minha mãe aí por tudo isso. Que legal, muito bom. E tem que lembrar também que, além da questão do alinhamento predial, algumas pessoas esquecem, e isso também é uma exigência não só da prefeitura, mas como também da vigilância sanitária, ter um ralo próximo, né, e um ponto de água, além da base impermeabilizada para essa lixeira, para esse abrigo de resíduos sólidos, porque justamente, né, como a gente está falando, tem o orgânico, tem o reciclável, muitas vezes vai gerar os resíduos, às vezes até na hora da coleta mesmo, da coleta pública, pode acontecer de rasgar algum saco e ter que fazer higienização. Então, por isso que geralmente é pedido o ponto de água e o ralo próximos para ter essa higienização desse abrigo, né? Para que ele seja realmente limpo da maneira adequada. Como você mesmo falou, a tampa já permite essa qualidade do resíduo, né? Principalmente do reciclável, chegar intacto até os coletores, que isso também acaba gerando um grande valor, né? Um grande valor para os catadores, para a comunidade, tira o lixo, reusa, né? Então eu acho que tudo vem a somar, né? Realmente eu acho que foi uma mudança mesmo que mudou de maneira para melhor, trouxe mais estética para a cidade, permite as pessoas andarem com mais tranquilidade nas calçadas, né? Então eu acho que realmente foi sensacional essa sacada que a sua mãe teve
com essa sugestão e graças a Deus, né, a prefeitura acatou e as prefeituras estão acatando. Então isso é muito interessante. E também falando numa coisa, Ivan, a gente estava falando principalmente dos resíduos que são gerados pela alimentação, principalmente as carcaças, né, os sebos, nós estávamos conversando a respeito disso, que assim, mercado, hortifruti, frigorífico, ele acaba gerando muito resíduo orgânico que às vezes também não é destinado da maneira correta, né? Assim, os mercados, eles têm que realmente ter um descarte bem separado do que é o reciclável, porque tem muita parte de caixa, papelão, os orgânicos, mas tem essa parte principalmente das carcaças, né, e o sebo. Eu queria que você comentasse um pouco como que é essa destinação, porque eu sei que isso não é só a questão do abrigo, mas também tem uma destinação que tem que ser um descarte mais correto para isso. Claro, muito legal, muito legal. Voltando àquele princípio da economia linear, né? A gente tem que começar a pensar numa economia circular, de forma que a gente não pode mais pensar só como esse resíduo chega no meu mercado ou no meu açougue. Se eu começar a pensar como ele é gerado, pensar antes de ele chegar, eu vou conseguir entender para onde ele tem que ir. Então, é muito legal essa questão de carcaças. Eu tive uma experiência muito legal ano passado, que eu me aproximei bastante de uma compostagem termofílica, onde eles faziam exatamente isso. Eles ficavam ao redor de empresas que geram ração, que tem muita criação de boi, e lá eles fazem esse estilo de destinação ambientalmente adequada para carcaças de boi. Então, o que seria? Seria realmente uma compostagem, tá? Essa é muito, muito assim, técnico. Tem que ter, além de ter, tem que ter uma mão na massa. Tem que ter uma bota ali, às vezes uma máscara, porque o trabalho deles não é fácil mesmo. Então, seria essa carcaça, ela vai destinada para uma compostagem, mas como ela atrai muitos vermes, mosquitos com ela, logicamente não é um estilo de compostagem que eu vou colocar no fundo do meu quintal e depois plantar um alface ou um tomate em cima. Ela precisa passar por uma certa limpeza para ela poder virar um adubo, né? Então, esse estilo de compostagem termofílica é um projeto mesmo de engenharia, uma planta bem grande, um espaço bem grande, retirado. Inclusive, não ganha licença ambiental se for perto de cidades, com alto número de população. Precisa ser mais afastado justamente pela quantidade de toxinas que esse meio ambiente vai produzir ali. A ideia toda é lavar tudo isso, né? Passar por um processo em que essas bactérias virem fungos, porque o fungo, na hora que você for colocar no adubo, o fungo é muito, muito vivo, é muito bom, né? Então, essas carcaças, é interessante isso para o pessoal, que às vezes não entende por que o resíduo tem que pagar. Por que eu tenho que pagar por uma destinação ambientalmente adequada? Poxa vida, imagina você tem ali uma carcaça e você tem que destinar isso. A empresa que vai dar essa destinação, ela não pode levar isso para uma compostagem perto de uma cidade grande. Então, se você está em cidade grande, já pense que isso vai para 80, 100 quilômetros do ponto em que essa empresa vai coletar. Para conseguir levar isso numa obra de engenharia, com uma operação ali de 30 a 40 pessoas operando aquilo ali, para ela ficar 4, 5, 6 meses até ela conseguir tirar todas essas características patogênicas, né, vamos dizer assim, o que gera uma doença, e conseguir virar um adubo. Então, não é um processo rápido, mas é muito, muito, muito importante. E aqui, esse projeto que eu fiz ano passado, eu consegui ir lá mais de 12 vezes, né? E nessa compostagem termofílica.
Então, eu via de perto lá o processo, realmente com máquinas que viram, eles pegam, eles medem a quantidade de nitrogênio para ver se essa pilha está com mais características assim, mais características assado, e revira isso na máquina, sozinho, para você ter ideia. As normas do Ministério do Meio Ambiente dizem que para conseguir matar todas essas bactérias, esses patogênicos, dessas carcaças, desse lodo, seja cocô de cachorro, seja cocô de vaca também, Sim. sozinho, essas pilhas têm que atingir mais de 56 graus Celsius, sozinho. Nossa. E eles Aham. conseguem fazer isso apenas com capim, com biomassa, com resto de galho, com poda de árvore. Então, eles vão modificando ali para que isso chegue numa temperatura tal, sozinho, para conseguir atingir mais de 56 graus Celsius. Então, não é um processo fácil, tá? Mas é muito necessário a gente pensar que realmente não é algo que eu posso descartar ali no quintal da minha casa e plantar o tomate que eu vou comer depois. Porque isso sim pode trazer muitos problemas, além, logicamente, de contaminar o solo e a água. Então, esse pessoal até trabalhava com lodo, sabe? Eles trabalhavam Nossa. com esgoto da cidade. Então, é um baita de um projeto mesmo de engenharia, né? Para conseguir dar a destinação correta para uma carcaça de boi. Imagine só. Mas também parando para pensar, né, Ivan, é um projeto grandioso, só que também a empresa pode utilizar isso de uma maneira positiva. Hoje, com as medidas principalmente de ESG, eu acho que faz muito sentido você pensar num projeto desse, porque a grande, né, assim, no longo prazo, acaba sendo um projeto que além de você ter essas medidas de sustentabilidade, de governança e tudo mais, é também uma forma de você preservar o nosso meio ambiente, né? O descarte correto desses resíduos realmente é uma medida de sustentabilidade. A gente tem que pensar no nosso planeta, né? Nós não podemos pensar só assim na gente, né? Nós temos que ter um lugar para viver, né? Então, eu acho que realmente faz muito sentido pensar num processo, embora seja bem grandioso, realmente é uma medida que assim tem que ser muito bem pensada, realmente envolve muitas pessoas nessa cadeia. Eu acho que é um projeto a longo prazo que pode ser muito interessante. E a gente também fala muito da questão do lixo hospitalar, né? Com certeza. Porque assim, depois do Covid fez muito sentido você pensar realmente na maneira como esse lixo hospitalar vai ser descartado e também a gente vê ainda muitas prefeituras de cidades que ainda fazem às vezes a própria prefeitura faz um descarte incorreto desses resíduos da saúde, né? Clínicas médicas, clínicas odontológicas, dos hospitais. Então, eu acho que é interessante a gente também trazer essa questão do lixo hospitalar para Tá. que ele seja tratado de maneira correta. Como que você enxerga isso hoje, Ivan? Antes de te responder aqui, ó, o pessoal dos comentários, a Luzia Quadros é a minha mãe, que a gente estava conversando com ela, pena que eu acredito que ela entrou depois, mas depois eu vou mostrar para ela. O Vignite aí falando, futuro depende de discussões como essa que são ignoradas pela sociedade, obrigado, muito legal, pessoal, valeu demais pela ajuda de vocês aqui para engajar a nossa live. Bom, vamos lá. Resíduos hospitalares, né, eles são considerados resíduos infectantes, também por Sim. características patogênicas. A gente pode ficar aqui horas discutindo que tipo de doenças podem entrar no EPI dos médicos ou dos enfermeiros, do lençol ali, que tem que ser toda hora trocado, né, dos pacientes. Então, logicamente, a ABNT tem toda uma norma, existem normas disso em diversos canais, é fácil de procurar. Se alguém quiser se especializar nesses assuntos, existem sim muitos cursos, tá? Para isso. E a gente tem que pensar
parecido com a carcaça de boi que a gente estava falando agora. Sim. A partir do momento que esse resíduo ele se infecta, ele fica ali infectado, eu já não posso descartar ele de qualquer maneira. Tá? É muito interessante a gente pensar também que talvez o aterro sanitário, como a gente conhece, ele não é a medida mais ambientalmente adequada. Ele é um tapa-buraco. Tá? O aterro sanitário é uma medida tapa-buraco. É muito bom, ele ajuda, mas também é uma obra de engenharia que não é o que vai ser... A gente tem que evitar tirar para o aterro sanitário também. Porque, pegando dados, né? 39% das cidades apenas tem coleta seletiva no Brasil. Então, isso quer dizer que todos esses excessos, vamos fazer uma conta rápida ali, 61% ou está descartando em lixão, que já existe o programa Lixão Zero no Brasil, que eles têm que encerrar todos os lixões até 2024. Vamos ver se o Brasil vai conseguir. É uma meta audaciosa, mas vamos ver se a gente vai conseguir. Porque o lixão é um problema bravo, é um problema muito sério. Tá? Famílias moram no lixão para conseguir pegar latinha, para conseguir pegar papelão. E isso causa inúmeras doenças. E entrando no SG, eu acredito que o lixão talvez seja assim, um dos problemas que englobe os três juntos. Sim, exatamente. Ele consegue não ter ele mostra um problema de governança absurdo das prefeituras e até instituições privadas por saber que isso está acontecendo, né? Não linkar aquele produtor daquela embalagem ou daquela comida que está indo para o lixão. Essa responsabilidade já passou do tempo de ser compartilhada com grandes empresas, com empresas médias, com empresas pequenas e poder público. Social, né? ESG. Problema social. Pessoas, famílias dependem. Saiu seu áudio. Voltou. Então, as famílias dependem da coleta daquele material ali, que também não vai estar limpo, não é um material com tanto valor agregado assim, para sobreviver, para conseguir comprar uma marmita, e as pessoas moram ali do lado com inúmeras proliferações de doenças, bem como o ambiental, né? que também essa questão de ter um lixão e chover é assim altamente tóxico para o solo ali. O Brasil, graças a Deus, é banhado de água ali embaixo, vamos dizer assim, banhado a terra fica muito em cima de água. Então, a partir do momento que chove muito e tem um lixão, isso contamina demais o solo. Então, o lixão, assim, falando em SG, é um dos pontos que a gente mais tem que focar para zerar mesmo, porque é um problema que engloba esses três letrinhas, muito importante para hoje. Então, eu não posso pegar a máscara que eu acabei de usar, vamos pegar a pandemia aí. Um trilhão de máscaras sendo produzidas em ritmo acelerado por conta dessa nova doença. Bom, a máscara descartável, o correto é a gente tentava usar o máximo possível essa máscara também, para não ficar comprando cada vez mais. A gente ficou uma semana usando essa máscara. Bom, essa máscara está em contato comigo aqui, eu ia ali no mercadinho comprar alguma coisa, pessoas falando, pessoas passando. Nossa, às vezes dá até ruim de a gente pensar, né? Então, ela precisa passar antes por uma etapa para ela ser descartada. Um modelo bem conhecido é a autoclave, tá? Que é um equipamento em que são descartados inúmeros EPIs, inúmeros resíduos infectantes ali, de resíduo hospitalar, e ele é lavado por alta pressão e tudo mais. Sim. E aí sim, esse resíduo limpo, ele pode ser descartado. Aí o aterro sanitário acaba sendo mais utilizado, né?
Mas ele, como falei, não é 100%, mas é muito, muito, muito melhor do que um lixão. Então, no melhor dos cenários, ela passa numa autoclave e vai ali para o aterro sanitário. Muito melhor do que ela acabar indo num esgoto, que ela acabar indo para o resíduo reciclável, porque aí, se ela for para um resíduo reciclável, ela vai chegar numa cooperativa e essa pessoa vai estar lá e falar, putz, não é aqui. Ela vai ter que descartar, essa cooperativa vai ter que separar esse resíduo e aí essa cooperativa vai ter que pensar também o que eu vou fazer com essa máscara para ela conseguir chegar até o destino ambientalmente adequado, né? Então, também existe a incineração, que é um processo de queima mesmo, mas o mais interessante é sempre levar em consideração a queima desses produtos em locais. Um exemplo muito utilizado é em queimas de empresas que fazem cimento, cimenteiras, fazem cal. Porque essas empresas, elas utilizam ou utilizavam carvão para aquecer essas lareiras. Sim. Lá precisa chegar, assim, 500, 600, 1000 graus cada caldeira, a depender do que eles estão fazendo, né? Então, eles extraíam o carvão e colocavam embaixo dessa caldeira para conseguir ferver e fabricar cimento, por exemplo. Então, hoje em dia está sendo utilizado resíduos infectantes como combustível para queimar essa cimenteira, para aquecer essa cimenteira. Isso é muito positivo, porque para isso acontecer, todos esses gases gerados, esse CO2 gerado nessa combustão, eles devem e são obrigados a ser tratados. Então, aqui, nesse caso, o resíduo infectante ele acaba sendo duplamente melhor do que era antes. Porque antes eu pegava o carvão, eu extraía da natureza e pouco me importava com o que acontecia com o gás carbônico ou com a geração gasosa depois. Agora, a partir do momento que eu consigo trazer resíduos que iam para a natureza, que iam infectar algum solo, e eu queimo isso, e essa queima ainda consegue ser diluída, eu consigo não poluir o meio ambiente com isso. Então, isso acaba sendo uma medida ótima também para uma destinação ambientalmente adequada de resíduos hospitalares. Sim, exatamente. Nossa, acaba sendo positivo em duas vias, né? Sim, Evita o descarte correto e ainda gera energia, né? Esse descarte, esse lixo, ele acaba gerando energia. Então, isso é muito interessante mesmo, né, Ivan? sim. Que bom que a gente consegue hoje já pensar nesse tipo de logística, né? Seria já uma espécie, já meio que quase de uma logística reversa aí, mas é bem interessante mesmo. E até falando de logística reversa, a gente também estava conversando antes da live Uhum. questão dos lixos eletrônicos, e eu também comentei contigo de um cliente que ele hoje ele tem até o descarte correto dos EPIs, principalmente das botas, os aventais, tudo que eles usam na fábrica deles, que é de produto de saúde, eles têm hoje uma destinação correta para todos esses EPIs que vão ficando velhinhos, né? Porque assim, o funcionário usa bota, e aí, tá, aquela bota rasga, ela vai ficando velha, já não serve de repente para aquele funcionário e isso acaba gerando um resíduo, né? Como é que vai fazer isso, né? Como que vai descartar isso? Então eu acho que é bem interessante, né, essa questão dos lixos, principalmente a gente começa hoje a gerar muito lixo eletrônico, um celular velho, um computador, às vezes até um eletrodoméstico que a gente já não usa mais, que não tem como arrumar. É difícil isso, né? Como que você tem visto essa questão desse descarte, como que o pessoal tem feito esse descarte para que realmente esteja ecologicamente correto e a gente também não coloque metais pesados num lugar que realmente não faz sentido, né? Com certeza. Legal, legal. Sempre bom a gente ter em mente que tudo isso já é regulado, tá? No Brasil, Uhum. existem normas, a ABNT, o Ministério do Meio Ambiente, a Política Nacional do Meio Ambiente também veio lá em 2010
trazendo muita inovação legislativa, e cada estado também vai apresentando. Existem muitos acordos setoriais que as grandes empresas elas entendem a necessidade disso, e também entre elas, entre setores, eles fazem acordos para eles seguirem e se entenderem, né, a respeito da geração, da logística e também dessa recuperação, né? Seja ela através de usar a matéria-prima de novo ou de uma recuperação energética, que seria o caso do que a gente estava falando, de utilizar isso para incinerar, bem como existem vários projetos, desde 2020, né, na verdade, mas agora que está sendo mais... os consórcios estão saindo para que resíduos também sejam incinerados e virem energia elétrica, né? E também, logicamente, com os resíduos sendo incinerados e com o tratamento dos gasosos disso para não serem jogados bem assim no ar. Então, vamos lá. Resíduos eletrônicos. Existe lei específica para isso, para logística reversa de eletrônicos. E até a lei, na época, ela foi feita... Como é muito importante, né? Isso que a gente estava discutindo. Como é importante a lei estar muito bem alinhada com o setor e com os comerciantes, de como entender todo o círculo disso para que seja muito bem aproveitado e que a lei atinja o que ela quer. O resíduo eletrônico ele é considerado tóxico, logicamente, porque existem muitos componentes químicos ali que realmente podem afetar a nossa saúde se manuseados de forma incorreta. Uma vez que o resíduo é considerado tóxico, infectante e diversos outros, eu não posso armazenar isso em qualquer lugar. Existem várias etapas que eu devo seguir para armazenar isso. Dessa forma, eu sou, por exemplo, uma empresa que vende eletrônicos. Vendo ali as capinhas de celular, eu vendo os cabos, eu vendo as tomadas, eu vendo o mouse. E eu quero, na minha loja, ter um descarte correto. Eu sou uma pessoa que se envolve nessa parte de ecologia e eu quero ter uma lixeira na minha loja que quem quiser descartar aqui o material eletrônico eu vou receber. Porém, se a lei diz que esse material ele é tóxico, se eu tenho essa loja dentro de um shopping center, por exemplo, a lei já era contraditória, porque eu não poderia ter. Então, se eu sou uma pessoa que quero fazer isso, eu não conseguia fazer isso, porque a própria lei falava que eu tinha que ter, eu só podia mexer nesse resíduo com IPI, eu ia precisar de um certificado ambiental, municipal, ele tinha que entender exatamente toda a logística desse cliente, como que ele vai deixar esse resíduo, essa manutenção, precisa ser em um local não abafado, precisa ter ventilação. Poxa, a lei estava atrapalhando quem queria ajudar. Dessa forma, depois de muita insistência, depois de anos ali de discussão, a lei alterou para que o resíduo eletrônico ele só virasse tóxico depois dessa parte de armazenamento, dessa coleta e dessa destinação. A partir desse momento, sim, aí ele vira caracterizado mesmo tóxico, e aí sim, quem fizer toda essa parte de realmente extrair metal por metal, aí sim, essa pessoa, essas cooperativas, essas empresas, ou que trituram, né? O material eletrônico ele é muito triturado antes para depois segregar. Então, essas empresas sim precisam respeitar todas essas normas de um resíduo tóxico. Mas se eu tenho uma empresa dentro de um shopping, eu quero receber resíduo eletrônico, houve essa descaracterização. Dessa forma, eu fomento esse retorno de resíduos eletrônicos. Então, isso é um avanço legislativo, vamos dizer assim, né? Um avanço jurídico e que é muito importante o legislativo tá envolvido, está entendendo o que ele fazer, porque não basta querer fazer.
mas às vezes eles escrevem algumas coisas, mas eles não têm noção da prática. E esse é um belo exemplo aí de que precisa estar muito bem conversado com o setor, com todo mundo que faz parte da cadeia, para fazer algo que realmente vá ser válido, né, para a sociedade. Bom, agora mudando para o IPI, é sempre interessante quando a gente fala em IPI é classificar ele depois do uso, né? Porque ele Sim. pode ali virar em 3 classes, né? Ele pode, e isso é norma da BNT também, NBR 10.004, né? NBR 10.004. Na ponta Eu da língua. deixei anotado. E aí o EPI ele pode ter 3 classes que ele pode ser classificado após o uso, e cada uma dessas classes vai ter uma destinação adequada. Então é muito importante que o programa de gerenciamento de resíduos sólidos de cada empresa esteja bem alinhado para ver o que entra. Isso é o mais importante. A gente sempre pensar o que entra na minha casa, o que entra na minha indústria. Ah, tá entrando, vamos fazer. Ah, tá entrando a caixinha do pasta de dente. Pô, é um papelão e um outro metal revestido ali de um material meio plástico, vamos dizer assim, ali da pasta de dente, né? Que fica. E aí tem a tampinha ainda da pasta de dente, que é outro material diferente da. Então, a gente tem que começar a pensar o que entra, para depois a gente pensar o que sai e para onde vai. Então, a indústria tem que pensar, pô, eu comprei uma bota com bico de metal. Então, é borracha com metal. Já são 2 características diferentes. Sim. São dois materiais. Então, realmente, é começar a pensar o que eu estou trazendo, que tipo de material, o que era isso antes de virar isso. A partir disso, a gente vai conseguindo conectar e entender. Se é uma bota de borracha e é utilizada num hospital, logicamente ela vai ser diferente de um descarte de uma bota industrial num piso de chão de fábrica, a exemplo da uso curitibana. As toxinas são muito menores, a bota do hospital ela vai ser caracterizada como um resíduo infectante, vai poder ir tanto para uma autoclave ou quanto virar incineração para cimenteiras, como a gente já comentou. Agora, uma bota de uma indústria de chão de fábrica mesmo, só para evitar ali que o funcionário, né, ele se machuque, com certeza ela pode ser reaproveitada com borracha, como látex, né? E aí ela pode ir para uma cooperativa, desde que também vai separar o metal, porque essas botas normalmente ela tem um metal ali na frente. Então vamos separar o plástico, né, a borracha do metal. O metal pode virar inúmeras coisas, o metal, o aço, né, que é o material que a gente usa. Ele é assim 100% reciclável, né? E também a reciclabilidade dele é muito boa. Sim. É os termos que a gente vai aprendendo, né? Porque não basta ser reciclável. Você compra a garrafa PET lá na... Nossa, tô com uma sede aqui, vou comprar uma água, uma coca. Aí você pega, o símbolozinho do reciclável. Nossa, que linda, essa garrafa aqui é reciclável. Aí beleza, só que eu chego aqui em casa, tomo isso e jogo no meu orgânico, fecho a sacolinha e coloco ali na calçada e a prefeitura que cate e que resolva isso. Cara, a gente não pode mais pensar assim, não pode. Não é porque eu vejo o símbolozinho ali que aquilo é reciclável, que aquilo eu vou jogar na minha lixeira e por mágica sozinho aquilo ali vai criar perna e ele vai virar um produto mais limpo. Claro que não. Nós somos responsáveis por isso, né? O princípio poluidor pagador. Quem polui é quem tem que pagar. Então, eu tenho que pegar essa garrafa, um material que é feito a PET, ainda no Brasil, não são todas as cidades que têm um maquinário disponível para fazer a reciclagem correta dessa PET. Aquela tampinha ali em cima é um outro material que tem que possivelmente para uma outra máquina. Aquela fita que está ali na Coca-Cola também é outro material, é outro estilo de reciclagem.
Então a gente tem que começar a pensar o que foi feito para ela chegar até ali. A partir disso a gente vai entender. E aí a gente volta para as grandes empresas, para as geradoras, para quem produz isso e começa a falar, cara, você realmente precisa envolver uma água numa garrafa PET, numa tampinha de outro material e numa fita de outro material. E sendo que eu vou chegar em casa, eu só vou ter ou eu só coloco reciclável ou eu coloco orgânico. Sim. Então a gente tem que começar a pressionar eles para eles também desenvolverem embalagens de formato único, de um produto só. Porque a partir do momento que eu jogar no reciclável, eu sei que isso aí sim vai aumentar a chance disso ser reciclável. Porque se um produto só ele tem 3 tipos de materiais diferentes, 3 características diferentes e que vão precisar de 3 cooperativas, vamos dizer assim, né? Então é bem mais embaixo o buraco quando a gente começa a pensar. Aí vai da nossa parte de também exigir dos legislativos que eles forcem as empresas a remodelar, né, a pensar no design melhor das embalagens. Porque se não tiver esse design, vai chegar aqui em casa, a pessoa ou vai jogar no reciclável, beleza, estou fazendo uma coisa boa. Mas ainda está faltando muitas etapas para que isso seja reciclável. E aí sim que é isso que é a reciclabilidade. O material em si é reciclável? Sim. Eu moro numa cidade em que existe a reciclagem, aparelhos, cooperativas, a prefeitura consegue reciclar esse material? Sim ou não? Né? Sim. Agora, é custoso isso? Está valendo a pena? Esse material está entrando e alguém está comprando esse material triturado para fazer matéria-prima hoje? Não, não está. Então, a reciclabilidade desse material está ruim. Uhum. Apesar dele ser um material reciclável, a reciclabilidade dele não está funcionando. Então, é nesse meio que tem que ser mexido, né? Então, por isso que o design inteiro das embalagens tem que ser pensado daqui em diante para que a reciclabilidade dos produtos seja maior e a gente consiga atingir todas as metas e a gente não more num mar de embalagem aí, como a gente já vê em inúmeras fotos em alguns países, até da América do Sul aí. Existem fotos de Manaus também, que teve uma enchente e as casas, as flutuantes, né, recheadas de garrafas, de resíduos. Então é isso que a gente não quer. Por enquanto tá uma foto ali, parece distante, mas se a gente bobear, daqui a pouco tá em todas as cidades grandes mesmo. Isso é verdade. Tem uma pergunta aqui, Ivan. O Hum. Maurício perguntou se existe alguma política pública que dá bonificação para as instituições ou para as empresas que auxiliam realmente as pequenas empresas ao seu redor a efetuarem o descarte correto, né, desses resíduos. Eu hoje realmente não sei te dizer se existe já uma política pública assim bem característica. Você lembra de alguma política? Curitiba tem muita questão realmente do incentivo à separação, mas Sim. alguma política pública decente, você sabe me dizer se tem alguma questão de abatimento de imposto ou algo do gênero? Excelente pergunta. Quem que fez mesmo? O Maurílio. Maurílio. Legal, Maurílio. Temos aqui a participação do Tiago também, Mariana, Victória, Renan. Agradeço Sou, muito a todo mundo aí que está seus curtindo comentários, esse horário nobre, tem 23 pessoas, é muito gratificante. é ótimo. Muito legal. Sim, tem projetos e tem o que a gente tem hoje, tá? A gente pode falar em certificado de logística reversa, que aí seria quem atua mesmo em trazendo em colocando as embalagens novamente no mercado para virar matéria-prima. Aí existem os certificados de auxílio, não tô lembrando o nome agora, mas são políticas ou empresas ou pessoas que auxiliam cooperativas, que investem em cooperativas e investem no fomento disso. Esses certificados, sim,
eles geram eles podem ser vendidos, né? Eu sou uma empresa e eu quero ajudar uma cooperativa aqui, uma grande cooperativa ou uma cooperativa de baixa renda. Sim, eu consigo certificados a partir disso. E bem como existe a criação do certificado de massa futura, que eu tenho um projeto muito inovador, eu estou construindo algo em que a legislação ainda está falha, mas eu estou criando algo bem interessante nessa linha e isso vai me criando créditos para uma massa futura, que daqui a pouco o mercado vai entender o que eu estou fazendo. Então, isso em regime nacional, tá? E até muito interessante, que eu estava lendo sobre isso ontem, e existe um projeto de lei que está para ser sancionado, tenho até que ver onde que está isso, que é a Lei 14.260, do deputado Carlos Gomes, que ele cria o projeto ProRecicle, que é exatamente o que o Maurílio está perguntando, que é se eu tenho um projeto como pessoa física, que eu auxilio, que eu apoio, projetos de reciclagem, eu sim vou ter desconto no meu imposto de renda de 6%, tá? E se eu for uma PJ, até 1%, a depender, logicamente, do tanto, né, que eu vou... então, sim, né, já existem os créditos de reciclagem, os créditos de fomento a quem recicla, os créditos de massa futura, bem como está para sair, está para sanção aí o ProRecicle. Esse sim, a comunidade aí do meio ambiente está bem empolgada, porque esse pode fazer uma diferença enorme, tanto para a pessoa física. Porque é aí, né? Não adianta. A hora que pega no desconto, que tem uma isenção fiscal, é quando que dá para fazer a diferença mesmo. Eu acho que a isenção fiscal é sempre uma boa chamada para as pessoas poderem contribuir, né? Quando pega no bolso, não tem erro, as pessoas vão realmente se conscientizar. E é importante isso mesmo, né, Ivan? Não sei se tem alguma pergunta, eu vi essa do Maurílio, mas eu acho que Se deixamos. alguém quiser fazer uma pergunta, e me fale você também a questão das vigilância sanitária, como que você tem atuado nessa questão de melhorar, né? Você está muito em contato também com patogênitos. O que você tem visto aí que o pessoal tem adotado, que tem melhorado a questão dos resíduos? A questão dos resíduos, eu tenho alguns clientes que são distribuidoras de alimentos e tem muita questão da geração do papelão, né? Muito papelão, aqueles sacos também de ráfia que o pessoal utiliza bastante para alimentos, né? Principalmente alimentos no food service, principalmente, que aí vem em pacotes de 20, 25 quilos. O pessoal realmente tem feito a separação e, inclusive, ajudado a comunidade, né, com essa coleta, tanto do papelão quanto os sacos de ráfia também. O pessoal utiliza muito na construção, né, para colocar entulho. Então, o que acontece? O que era para transportar o alimento, depois que é feito esse fracionamento na distribuidora, eles já deixam separados esses sacos para que geralmente eles sejam utilizados para construção civil. Então, realmente, essa junção, né, da geração de energia para a construção civil dos resíduos, ela tem sido utilizada muito largamente, porque, como você falou, soluciona dois problemas: o descarte e também a questão da geração de energia, que hoje também é essencial, né? Essa questão da geração de energia, porque você evita ter o uso do carvão, né? Então você já diminui o carvão, diminui também a questão da geração mesmo de resíduos. Então a gente tem visto muito isso. E como você falou, a utilização dos EPIs como energia, ou até mesmo esse lixo que seria tóxico, né, como forma também de geração, é muito importante. Eu conheci uma cliente agora recente, Ivan, que ela tem uma empresa, inclusive, que tem um cunho social, que ela pega notebooks,
se eles podem ser, como digamos, ser consertados. Ela ensina mulheres que estão em vulnerabilidade, em situação de vulnerabilidade, a consertar esses notebooks, tá? E quando esse notebook ele não tem conserto, elas fazem bijuterias Nossa. com peças que iam para descarte. Então é um projeto bem interessante. Até Gisele, se você não estiver aqui, depois vou te marcar aqui. Ela tem uma empresa que tem esse cunho social e eu acho bem interessante o projeto todo, porque ela ensina uma profissão para essas mulheres e ainda faz todo o descarte correto desses eletrônicos. Então é bem interessante mesmo esse projeto que a Gisele tem. Se chama Tech Girls, quem quiser depois Legal. conhecer, é bem legal porque ela faz esse link entre o social e o descarte. Eu acho que isso é sensacional. E eu acabei conhecendo ela porque ela precisou de uma licença para vigilância sanitária e uma licença ambiental para isso, né? Uhum, Então, sim. visto assim, muitas empresas focadas mesmo e conscientes, né, de que elas precisam fazer o descarte correto de todos os resíduos, seja ele orgânico, reciclável, eletrônico, hospitalar. Então, isso é muito interessante mesmo. Ivan, eu agradeço de coração você estar aqui. Se as pessoas não tiverem mais alguma pergunta, nós podemos, já deixo a palavra para você também se despedir, caso alguém não tenha, não tenhamos mais dúvidas. Ah, eu que agradeço, o papo muito engrandecedor. Você também está atuando aí na área, está fazendo muito por tudo isso, né? Mas nada melhor do que o dia a dia e sempre lembrar que a gente está fazendo isso e de pouquinho em pouquinho é um trabalho de formiguinha, né? Que eu sempre falo. De pouquinho em pouquinho a gente vai dando uma dica para um empresário, dando uma dica para um síndico, dando uma dica para uma pessoa que às vezes joga o resíduo ali na rua e a gente coleta e joga dentro da lixeira. E aos pouquinhos a gente vai fazendo a diferença, né? Não dá mais para a gente aceitar lixão. Inclusive, lixão mata mais do que a malária por ano. Então, é uma doença séria e mesmo assim a gente tem algo que está próximo da gente, que está matando muito mais que a malária, que é um lixão que, assim, é absurdo a gente pensar que existem pessoas que moram e vivem por 2, 3 reais, uma marmita por dia, uma coisa que quando entra aqui na nossa casa, a gente, eu vou jogar aqui no lixo e já é. Por isso que toda essa termologia, né, vamos mudar, vamos colocar resíduo, vamos agregar valor, vamos procurar, pô, será que tem uma cooperativa perto da minha casa? Lâmpada fluorescente, material altamente tóxico. Será que o que eu posso fazer? Guardar? Eu deixo aqui uma semana guardado, mas no final de semana eu vou levar lá para aquele pessoal que eu já vi que esse pessoal. Hoje em dia é fácil procurar, tá? Não tem mais desculpa de não saber o que é reciclável, o que é orgânico. Sempre entender o que a minha cidade me proporciona. A partir disso é que eu vou sempre tentar diferenciar. Aqui no condomínio até eu briguei bastante na reunião de condomínio para a gente colocar uma empresa que ela ensina porta por porta, ensina morador por morador, ensina também as domésticas, né? Querendo ou não, elas fazem Sim. parte muito interessante desse projeto, a separar essa empresa uma vez por semana. Ela vem aqui no condomínio e pega esse sarrafo de 1.000 litros, né? Também chamado de Big Bag, né? O pessoal chama de Big Bag, isso aí bem industrial. E uma vez por semana eles levam um metro cúbico, por um, de reciclável embora. Aqui do condomínio que tem 36 apartamentos. Então, e aí todo o intuito é eles ensinarem a gente o que vai ali no reciclável, o que não vai, e não colocar sacola. Levar sem sacola plástica nenhuma. Levar direto as embalagens e virar dentro da Big Bag para facilitar para eles doarem
esse resíduo para uma cooperativa de baixa renda. Então, isso é muito legal, porque eles, como empresa, eles geram os créditos de logística reversa, que são vendidos para Nestlé, são vendidos para empresas que produzem embalagens, Coca-Cola, Tetra Pak, né? Bem como eles fomentam também cooperativas. Então, eles estão criando outro crédito para eles. Muito, muito, muito legal. É o SG aplicado na veia, assim, eu briguei bastante. Não é tão barato. Porque uma coisa é você realmente ter uma lixeira dentro de casa e você colocar tudo junto e o lixeiro, né? O lixeiro passa a tal hora. Primeiro que não é lixeiro, é coletor, né? É prefeitura. É um trabalho muito mais digno do que... Nossa Senhora. Aí, então, é um custo que a gente paga aqui por mês, mas essa empresa faz um trabalho, assim, muito top. Então, e as taxas, e eles sempre vão nos avaliando. Todo mês eles mandam a avaliação. Ó, 80% tá certo. Isso é pouco, vamos melhorar. A partir de 90%, beleza, né? A partir, se todo mundo jogou mais de 90% correto, aí eles dão um joinha sempre e tal. Tem um clube de desconto no aplicativo, muito legal, muito legal. Então, tive que brigar, porque ninguém quer pagar mais, né, por mês, mas era o que eu podia fazer, e é um pouquinho que a gente vai fazendo que vai trazendo, né? Mas muito agradecido, agradecer o Wesley Cardoso, que fez essa ponte para a gente se conhecer. E realmente, se ninguém tiver mais dúvida, estou à disposição no meu Instagram. Volta e meia eu estou compartilhando alguma coisa que tem a ver com resíduo. E eu também, quem quiser me chamar para conversar, fazer orçamento de lixeiras, mas principalmente qualquer dúvida, qualquer direcionamento, Ivan, quero uma cooperativa aqui perto da minha casa. Eu vou ajudar, se eu não souber, eu vou atrás. E eu estou aqui para responder também, para ajudar qualquer um. Tá bom? Legal, nossa. E seu Instagram, né, Ivan? É @IvanAssadNeto, isso? Não, é Ivan Neto, só que com um N só. Ivan Neto Assad. Ai, Mais pra trás. desculpa, eu que fiz Não, confusão. Mas, gente, olha, eu agradeço todos que puderam também. participar. Fiquei muito feliz, muitas pessoas entraram, amei. Foi muito boa a nossa conversa, foi ótima. E realmente a gente vai pensar em muita coisa mesmo. O assunto é vasto, tem muita coisa. Então, se ficar realmente alguma dúvida, é só nos procurar, né, Ivan? Muito obrigada mesmo de coração. Também quero agradecer ao Wesley por realmente nos conectar aí. Foi muito Maravilhoso. eu amei mesmo. Amém. Muito obrigada pela tua E disponibilidade, seja a Ivan. primeira de muitas aí, Patrícia. Sucesso para você. Agradeço todo mundo que está nesse horário nobre aí, nos vendo. Muito, muito, muito obrigado por todo mundo estar aqui. E principalmente por você também, Patrícia. Agradeço. E que a gente tire muito proveito disso aí. Agradeço muito. Muito obrigada. Até mais. Um Tchau, beijo grande. tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.